Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 19 de maio, nós vamos meditar de Jó, do capítulo 14 ao capítulo 17, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Jó medita sobre a brevidade da vida, esse momento, né, de reflexão de Jó, ele serve muito para nós na nossa atualidade. Homem nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como uma flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e o faz entrar em juízo contigo. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém, visto que os seus dias estão contados. Contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limite, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore cortada, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, no chão morrerá o seu tronco. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem onde está, como as águas do lago que se evapora e o rio se esgota e seca, assim o homem deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Que me encobriste na sepultura e me ocultaste até que a tua ira se fosse, e me puseste um prazo e depois te lembrasse de mim? Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Chamar-me-ia e eu lhe responderia, e eu te responderia. Teria saudades da obra das tuas mãos e até contaria os teus passos, meus passos, e não levaria em conta os meus pecados. A minha transgressão seria selada num saco e terias encoberto a minha iniquidade. Como um monte que se esboroa e se desfaz, a rocha que se remove do seu lugar, como as águas que gastam a pedra, e as cheias arrebentam o pó da terra. Assim destrói a esperança do homem. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa. Muda-lhes o semblante e o despedes para o além. Os seus filhos recebem honra e ele o não sabe. São humilhados e ele não o percebe. Ele sente as dores, apenas o seu próprio corpo, e só a esse respeito sofre a sua alma. E aí ele vai acusar Jó de impiedade. Então a gente vai vendo que essa amizade vai se desgastando, né, com essa situação difícil. Então respondeu Elifaz o temanita: porventura dará o sábio em resposta à ciência de vento e encherá-se-á a si mesmo do vento oriental, arguindo com palavras que de nada serve, com razões de que nada aproveita? Tornas vão o temor do Senhor e diminui a devoção que a ele devida? Pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolhestes a língua do astuto. A tua própria boca te condena, e não eu. Os teus lábios testificam contra tu. E tu, porventura, o primeiro homem que nasceu, ou fostes formado antes dos outeiros, ou ouvistes o secreto conselho de Deus? A ti só limitaste a sabedoria. Que sondas tu, que nos não saibamos,
que estende que não haja em nós, também há entre nós encarnecidos, idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura, fazes pouco caso das consolações de Deus e das suas suaves palavras que te dirigimos nós? Por que te arrebata o coração e por que flameja os teus olhos para voltares contra Deus o teu furor e deixares sair tais palavras da tua boca? Que é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem nos céus são puros os seus olhos, quanto ao menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. E aí nós vamos ver que ele vai falar sobre o justo cativo dos perversos. Escuta-me e mostrar-te-ei o que tenho visto e te contarei o que os sábios anunciaram, que os ouviram dos seus pais e não ocultaram, os quais somente se dera na terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o perverso é atormentado no curto número dos anos, que se reservam para o opressor. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, na prosperidade lhe sobrevém o assolador. Então, quando você vê essas palavras aqui de Elifaz, é como tivesse com o dedo apontado para Jó, Não crê que tornarás das trevas e sim que o espera a espada? Por que pão anda vagueando dizendo onde estás? Bem sabe que o dia das trevas lhe está preparado à mão, assombrão, a angústia e a tribulação prevalecem contra ele, como o rei preparado para a peleja, porque estendeu a mão contra Deus. O desafio do Todo-Poderoso arremete contra ele obstinadamente, atrás da grossura dos seus escudos, porquanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxúndias de lhames. Ou habitou em cidades assoladas, em casas que ninguém devia morar e que estavam destinadas a se fazerem montões de ruína. Por isso não se enriquecerá, nem subsistirá em sua fazenda, nem estenderão seus bens pela terra, não escapará das trevas. A chama do fogo secará os seus renovos e o assopro da boca de Deus será arrebatado. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Esta lhe consumirá antes os seus dias, os seus ramos não reverdecerá, E aí ele fala, sacudirá as uvas verdes como a vide, e deixar cair sua flor como a da oliveira, pois a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá a tenda do suborno. Concebem malícia e dão à luz a iniquidade, pois o seu coração só prepara enganos. E aí no 16, Jó que vai se queixar, do trato de Deus, Ele não, você percebe que ele não revida os seus amigos, mas ele se volta para Deus, Ele fala assim, então respondeu Jó, tenho ouvido muitas coisas como esta, todos vós sois consoladores molestos, porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou o que é que instiga para responderes assim? Eu também poderia falar como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha? Eu poderia dirigir-me um montão de palavra e menear contra vós a minha cabeça? Poderia fortalecer-vos com as minhas palavras e a compaixão dos meus lábios abrandaria a vossa dor? Jó estava falando, se coloque no meu lugar, tenha empatia. Se eu falar, minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. O testemunho disso é que me tornaste encarcerado.
acuilhado, e a minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na sua ira me despedaçou e tem animosidade contra mim, contra ti rangeu os dentes, contra o meu adversário aguça os olhos. Homens abrem a boca contra mim, com desprezo me esbofeteiam e contra mim todos se ajuntam. Deus me entregará ao ímpio e nas mãos do perverso me faz cair. Em paz eu vivia, porque ele me quebrantou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou, pôs-se-me por seu alvo, cerca-me com as suas flechas e atravessa-me os rins e não me poupa com o seu fel, derrama na terra. Fere-me com ferimento sobre ferimento e arremete contra mim como um guerreiro. E aí ele vai continuando, né? Agora sabei que a minha testemunha está no céu e nas alturas quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Para que ele mantenha o direito o homem contra o próprio Deus e o filho do homem contra o seu próximo, porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não tornarei. E aí no capítulo 7, Jó, nada mais ele espera da vida. Então você vê que ele finaliza o capítulo 16 falando que diante da situação dele, a morte é certa. Você vê aqui um Jó sem esperança de sair dessa situação. O meu espírito se vai consumindo os meus dias que vão se apagando e só tenho perante mim a sepultura. Estou de fato cercado de zombadores. E os meus olhos são obrigados a lhe contemplar a provocação. Dai-me, pois, um penhor, se o meu fiador não contigo mesmo, quem mais haverá que possa comprometer-me comigo? Porque ao meu coração encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. Se alguém oferece aos seus amigos como presa, os olhos dos seus filhos desfalecerão, mas a mim me pôs por provérbio por povo e tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Pelo que já escureceram a mágoa dos meus olhos, já estão todos os meus membros como a sombra, né? E aí é tão certo essa desesperança de Jó que ele termina esse capítulo dizendo: mas se eu guardo já a sepultura por minha casa, se nas trevas estendo a minha cama, se ao sepulcro eu clamo, tu és o meu pai. E aos vermes, vós sois a minha mãe e a minha irmã. Onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Deixará por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.